Tá? Não, então não vai dar tempo não. Fazer pergunta não. Qualquer coisa faz qualquer pergunta, só para dizer que teve esse ponto, sabe? Tá, tudo bem. Pode ir. Tentando soltar aí. Veja só se eu apareço ali na câmera aqui. Aí você faz os ajustes. Tudo ok? Eu faço. Depois eu prendo aqui no bolso. Olá pessoal, muito boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje pela primeira vez. Eu posso diminuir esse ventilador aqui? Vocês se incomodam? Porque ele está trabalhando tão forte que me distrai aqui um pouquinho o barulho dele, né? Está fazendo mais barulho do que evento, né? Então, pessoal, a gente vai ter um tema muito interessante, o orgulho e suas máscaras. Eu quero agradecer a Iana, que estava aqui fazendo o convite. Ela tem colaborado como voluntária também na Federação Espírita do Estado do Ceará, nossa FEEC. Ela é quem faz a parte de arte, de cartazezinhos, ela e mais a Cristiane, duas voluntárias, são elas me salvam muito, tá? Lá, a gente que eu estou atualmente na coordenação de comunicação da Federação, e agradecer também ao Valmir pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez na casa, a Mariene, né? Então, todos vocês que estão aqui prestigiando também, tá bom? O orgulho e suas máscaras, né? E a gente começa com um poema chamado O Esposo da Pobreza, do espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Chico Xavier, nesta obra, Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada, publicada de Chico Xavier, que foi um grande escândalo, porque reunia dezenas de poetas brasileiros e portugueses, com toda a riqueza do seu estilo, da maneira de compor as suas poesias, nos encantando a todos. E diz assim: Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvir. Francisco de Assis conseguia ouvir a voz de Jesus. Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não tecem, que não fiam, com roupagens que parecem vestidos de serafins, de anjos, as aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa do seio dos vegetais e ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, indovia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Ou seja, mesmo sem ter amor, sem ter nem luz, o pobrezinho, a pessoa que está sofrendo, tem tesouros, não é? De amor, de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Ele dizia que ele era casado
com a dama pobreza, que era a dama mais bela e mais detestada da cidade de Assis, né? E era uma coisa curiosa, né? Ninguém quer casar com essa dama, né? E ele abandona a riqueza, a fama, a beleza, não é? Renunciando aos seus bens, à sua herança de seu pai muito rico, mostrando que ele não era somente caridoso, mas era também humilde, porque ele compreendeu que a coisa mais bela que existia não eram somente os dons que a riqueza pode nos proporcionar, que proporciona o conforto, mas não proporciona a verdadeira paz, com certeza que estamos agindo de acordo com as leis divinas. E ele então é um grande exemplo, não só de caridade, mas também de humildade, que são as duas maiores virtudes, as duas maiores qualidades que a doutrina espírita nos ensina: a caridade e a humildade. Nazareno, e o que é orgulho? Vamos descobrir o que é orgulho. Bom, pessoal, existe o orgulho positivo, tá? No português, a palavra orgulho, ela tem vários significados. Tem um que é significado de satisfação. Por exemplo, a gente diz assim: olha, eu estou muito orgulhoso que meu filho está indo bem na escola. Não tem nenhum problema com isso. Esse é o orgulho satisfação. Não tem nenhum problema. Estou muito feliz que meu filho está frequentando a evangelização infanto-juvenil. Ótimo, não tem nenhum problema com esse tipo de orgulho. É o orgulho satisfação. Tá joia? Tudo bem. Mas o orgulho que a doutrina espírita critica é esse orgulho negativo, ou seja, é aquela supervalorização de si mesmo, a gente se achar mais do que os outros. É a soberba, a desobediência, o desrespeito às leis de Deus. Lembram que o que é o egoísmo? O egoísmo é o homem colocar o ego no centro, é o culto ao nosso ego, a nós mesmos. Nós tiramos Deus do centro do universo e colocamos a nós. Aí, em vez de cultuar a Deus, que é o correto, a gente cultua a outros deuses, a nós mesmos, ao nosso ego. A gente cultua o Deus da riqueza, o Deus Mamon, Deus das riquezas. A gente cultua o Deus da beleza, da juventude, da vaidade, do dinheiro, da fama. A gente cultua vários outros deuses e a gente não faz mais sacrifícios de crianças, de pessoas, como no passado, mas nós fazemos outros sacrifícios. Sacrificamos a nossa saúde para ganhar a riqueza. Sacrificamos a atenção, a educação dos nossos filhos, a nossa parte espiritual, né? A gente se dedicar a uma religião, a uma fé, ao bem, porque estamos interessados só em cultuar o Deus Mamon, o Deus das riquezas. Então esse é o problema. O egoísmo é colocar o ego no centro e não a Deus. Lembram lá no livro Apocalipse? Quando nós temos realmente a libertação, a Jerusalém libertada, o que essa cidade tem? Que ela brilha, ela própria tem luz. É que nós colocamos Deus no seu devido lugar. Deus mora no centro da cidade. Essa é a Jerusalém libertada. Quando nós colocarmos Deus no centro de nossas vidas, quando Ele realmente for a principal razão de nossas vidas, quando realmente fizermos aquela parte mais difícil do Pai Nosso. Qual é a parte mais difícil do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Não é a nossa, é a de Deus. Essa não é assim que a gente está pensando, não. A gente está repetindo, né? Não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não. Jesus pede para a gente ensinar, seja feita a vossa vontade. Então é interessante a gente perceber isso, né? Que a gente precisa colocar realmente Deus de volta no seu lugar, não é? A gente não ter esse respeito, porque quando a gente desobedece, a desobediência, lembram lá em O Livro dos Espíritos, quando é que o homem é infeliz? Quando é que o homem é infeliz? Quando ele se afasta da lei de Deus. Ou seja, quando a gente para de cumprir o bem, o amor, o perdão, a indulgência, a benevolência, a paciência, a humildade, a caridade.
aí a gente está sendo desobediente, a gente está se prostituindo, porque a relação de Deus, sobretudo para os judeus, eles consideravam como se fosse um casamento. Por isso que Jesus dizia que ele era o noivo, não é? Quando perguntavam assim, mas Senhor, por que teus discípulos não jejuam? E aí Jesus vai dizer, mas como eles podem jejuar se estão em plena festa de casamento na presença do noivo? Ele era o noivo. Mas mais tarde eles jejuarão. Mostrando então que é um casamento. Ali era a segunda aliança. A aliança é a aliança mesmo, de casamento que se fala. A primeira aliança do Antigo Testamento e a segunda aliança do Novo Testamento. Então a gente vai perceber que a gente tem esse casamento com Deus. A gente não pode ser infiel. O que é ser infiel? É cultuar outros deuses e não a Ele. E a gente está cultuando o Deus da riqueza, da beleza, da vaidade, da fama, do sucesso. E não a Deus. Então esse é o problema, né, do egoísmo, que também é fruto do orgulho, né? E aí, pela tradição judaico-cristã, o orgulho é atribuído a Lúcifer, que é um nome muito bonito, na verdade. Lúcifer significa aquele que traz a luz, aquele que leva a luz. Olha que nome bonito de um anjo, né, de colocar no nosso filho, né? Lúcifer. Não? Pois é. Mas ele era o quê? Era um anjo que queria ser maior do que Deus, não é? Ele queria não servir a Deus, ele queria servir a si mesmo. Ele que queria ser o mais importante. E aí ele vai guerrear com Miguel, porque você sabe o que significa Miguel? El, em hebraico, significa Deus, né? Miguel é aquele, quem é como Deus, ou seja, quem é maior do que Deus? Quem é como Deus? Miguel. Ele vai guerrear com Miguel, é derrotado. E ele então tem a queda, né? Ele liderou cerca de um terço dos anjos, né, segundo as tradições, revoltados, e ele cai, né? E diz, deixa eu ver se tem aqui. E o poeta Milton, no livro Em Paraíso Perdido, acrescenta que quando Lúcifer cai no inferno, um auxiliar dele lamenta, que pena, né? Nós perdemos o céu. E ele vai dizer, prefiro ser senhor no inferno do que escravo no céu. Olha que coisa. Então, será que a gente não está preferindo ser senhor aqui na terra do que servo de Deus? Jesus nos falou várias vezes sobre isso, né? Não tem nenhum problema, pessoal, a gente buscar a autorrealização, a nossa profissão ser digna, a gente buscar, não é? Sim, não tem nenhum problema com isso. Isso é bom, isso é positivo, isso é também evolução nossa. Nós só não podemos colocar isso acima de Deus. Quando a gente perceber que a gente só quer saber de trabalho, de dinheiro, de fama, de riqueza, de sexo, etc., né? De vícios, de drogas, e não temos mais tempo para Deus, aí a gente está fazendo que nem Lúcifer um dia queria fazer, né? Essa figura de linguagem, né? Na doutrina espírita a gente sabe que não são personagens, não são pessoas, não são seres propriamente, mas são simbolismos, simbolizando essa parte nossa. Lúcifer simboliza o nosso orgulho de querer ser tanto quanto Deus, ser tão importante quanto Deus em nossas vidas. E era para ser o contrário. E tinha também o Santo Antão. Já ouviram falar de Santo Antão? Segundo a tradição apócrifa, né? Não é uma tradição, uma história da igreja mesmo, propriamente, tem esse santo. Santo Antão viveu até os 105 anos e ele era atacado diariamente por um demônio, por um espírito tentador, durante 80 anos. Ou seja, desde os primeiros dias, né, que ele se dedicou à religião, sendo como monge, era daquelas ordens antigas, não é, muito severas, que não é isso que a doutrina prega, né? Mas reconhecemos o mérito também desses homens, também dedicados. Ele resistiu a tudo, não é? E quando ele estava com quase 105 anos, o demônio disse: você me venceu, cansou. O demônio desistiu. Não, realmente, rapaz, você não tem jeito não. Aí desistiu. Aí diz que naquele mesmo dia, o Santo Antão foi fazer uma prece a Deus: obrigado, Senhor, porque agora eu sou um santo. Aí o demônio sorriu e reapareceu. Ou seja, na hora que ele queria ser um santo, o orgulho dele era o quê? Era ser um santo, ser melhor do que
os outros. Então a gente vai ver como está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o orgulho é o móvel, é o motivo de quase todas as nossas ações, os nossos atos, nossos gestos. Quase tudo é motivado pelo orgulho. Ele é a raiz de muitos males, a fonte de quase todos os males, e é também o principal obstáculo ao progresso, ao avanço. O principal. Para que a gente consiga vencer um pouco o nosso orgulho, o que é que Deus permite? Permite que a gente colha aquilo que a gente está semeando. Como está lá em Gálatas, a carta de Gálatas, o apóstolo Paulo vai ensinar: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto certamente colherá, vai colher. Que a gente colhe aquilo que semeia. Então nós temos ali, né, o reconhecimento, ali vai nascer um bem maior. Então, por exemplo, quando eu era mais jovem, não faz muito tempo, né? Eu era ainda jovenzinho mesmo, a partir dos 12, 13 anos de idade, influenciado por meu pai, que até hoje não acredita em Deus, apesar de ser um homem maravilhoso, generosíssimo, melhor do que muitos religiosos que eu conheço. Eram muito ligados à ciência, tinha aquela educação voltada mais à ciência. Eu disse: não, Deus não existe. No dia que a ciência comprovar, olha, bobagem. No dia que a ciência comprovar que Deus existe, aí eu acredito. Né? Bastava abrir os olhos para as estrelas e dizer: quem criou tudo isso? Não é? Tem que ter muita fé para acreditar que o acaso, né? Que a sorte, combinando lá no tal do Big Bang, que até hoje ninguém entende muito bem, né? Como é que isso, uma explosão, né? vai constituir toda essa beleza do universo, tudo funcionando? É que nem você explodir uma gráfica e acreditar que daquela explosão vai nascer uma biblioteca com dezenas de milhares de livros, com todas as informações, as letrinhas, tudo, ensinando tudo direitinho. É muita, tem que ter muita fé para acreditar no acaso, né? Tem que ter muita fé para ser ateu, né? E eu tinha tudo, né? Eu tinha dinheiro, eu tinha saúde, era muito jovem. Tinha dinheiro, tinha lá minhas paqueras, morava com meus pais, era sustentado por eles. Tinha-os em vida, ainda os tenho, felizmente. Tinha meu colégio, tinha minha escola, tinha minhas paqueras, não é? Eu tinha até cabelo, pessoal, tinha até cabelo. Aí eu achava que não precisava de Deus, né? Tinha tudo, né? Aí precisamos, olha, eu também, claro, precisei da amiga dor de uma quebra financeira. Papai montou uma empresa para a gente mais tarde, para que seus filhos tivessem um emprego melhor, né? Porque é difícil, empregos de boa qualidade no Brasil, realmente, o nosso país tem tanto potencial, mas ainda temos poucas oportunidades de trabalho. E aí, essa empresa cresceu muito, quebramos assim, mas de um jeito tal, perdemos todo o nosso patrimônio financeiro da época e me bateu uma depressão imensa, meus amigos. E eu só não tirei minha vida, só não me suicidei, porque eu conheci as obras de Allan Kardec. Em torno de 23 anos de idade, aconteceu uma revelação espiritual, eu conheci as obras de Kardec. Mas vejam que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Por que Deus permitiu a doença? Por que Deus permitiu a quebra financeira? Por que Ele não impediu? Porque sabia que ia nascer um bem maior. Que o Nazareno, e certamente meus familiares também, estavam precisando desse remédio amargo, sim. Mas às vezes quando a gente está doente, não tem que tomar o remédio amargo? Não tem que passar pela sala de cirurgia, receber cortes que nos machucam, espremer a ferida? Temos. Então é assim que Deus permite. Para vencer o nosso gigantesco orgulho, existe o sofrimento. Se a gente não tivesse esse orgulho gigantesco, não precisávamos de tanto sofrimento no planeta. Então, se a gente superar esse orgulho,
Já sabe, Deus vai não mandar mais sofrimento não, vai só mandar coisa boa para nós. Porque a gente não vai precisar mais desse remédio amargo, não é? Hã? Fecha até o hospital. Não, a gente fica doente também, não vai deixar de ficar doente, mas vai ficar doente, mas com tranquilidade. É aquele bem sofrer. Já viram no Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no capítulo 5º, que é o capítulo maior, Bem-aventurados os aflitos, né, que fala a causa dos sofrimentos, fala do bem sofrer e do mal sofrer. Como é que é o mal sofrer? É a gente sofrer revoltado, né, blasfemando, deixando de acreditar em Deus, né, se sentindo, não é assim, injustiçado. E o bem sofrer? É o bem sofrer com paciência, com fé em Deus, com resignação, sabendo que o nosso planeta é um mundo de provas, ou seja, um mundo de testes, de avaliações, um mundo de expiações, um mundo de purificações, de reajustes diante naquele tudo que a gente fez no passado. E a gente agora está colhendo. Mas ao mesmo tempo, na primeira epístola de Pedro, 4:8, está lá que a caridade, né? Também tem tradução como amor, né? Mas é caridade, é o amor ágape, é o amor benevolente, é realmente aquele bem a todos, é bom para todos. O amor ágape cobre uma multidão de pecados. Então a gente pode, em vez de resgatar os erros, sofrendo olho por olho, dente por dente, a gente pode usar o amor que cobre a multidão de pecados. O que é que a gente prefere normalmente? A gente esquece o amor, o trabalho no bem, o bazar, que a Iana estava falando, de vir aqui dar uma ajuda, colaborar, ou em outro centro, utilidade, uma atividade assistencial, aquele familiar, aquele ente querido que está precisando, aquela pessoa que ninguém quer ajudar, aquele lá que a gente sabe que está usando drogas, a gente vai lá levar uma cesta básica para ele, vai visitar a família, ver o que está faltando na família, na casa dele, para ajudar, amparar. Mas o que o orgulhoso faz? Ele se acha melhor. Não, aquilo lá é um drogado, aquilo lá é um viciado. E nós somos viciados ainda pior, no orgulho, que é pior do que é o pai de quase todos os vícios, é o orgulho. Então vejam que o problema do orgulho é se a gente se acha melhor, a gente começa a condenar, a julgar, o político tal é criminoso, o tal é isso, o aquele é outro. Não, a gente não tem esse direito. Jesus falou que aquele que olha para o seu irmão e diz raca, que era uma expressão que era usada na época, que significava desprezível, e até livravam assim, até cuspir no chão. Essa pessoa é de má vida. É passivo diante de responder, diante do sinédrio, ou seja, que era o tribunal, era como se fosse lá, o Supremo Tribunal da época, composto pelos doutores da lei. Os judeus tinham muito medo, os hebreus tinham muito medo disso. E ao mesmo tempo, Jesus continua dizendo que aquele que olhar para seu irmão e chamar de louco, de doidinho, é passivo de responder diante do Geena. O Geena era o quê? Era o local onde se queimava o lixo da cidade. Não tinha sistema de coleta de lixo como a gente tem. Tinha lá, ele juntava o lixo. Lá naquela época não tinha... tinha isqueiro naquela época, não? Gás, petróleo? Não tinha. Era o quê? Lá, o fogo na brasa, né? Aquele tocado daquelas tochas lá, das lamparinas. E era um fogo que ficava sempre aceso. Para toda vez que chegar o lixo da cidade, que eles jogarem lá, num lixão, ter fogo para poder queimar, porque eles sabem que o fogo purifica, então eles queimavam o lixo. Só que era também considerado um lugar, não é, ruim, espiritualmente ruim, porque era da lixeira, jogavam cadáveres de animais lá também. E ali, Jesus compara o Geena como local de sofrimento. E foi traduzido como fogo eterno, mas não é fogo eterno. Era um local que tinha um fogo que nunca ninguém podia apagar, porque se apagasse, dava um mau trabalho para acender de novo. Entendeu? Então, vamos ter esse cuidado. Está aqui, ó. Então, o Santo Antão fez uma prece. Obrigado, Senhor. Agora eu me tornei um santo, né?
o demônio sorriu e retornou, não é? Vamos tomar esse cuidado, né? Vamos avançar aqui. O que é que Jesus nos ensina? Aquele que se eleva, que se acha maior do que os outros, será rebaixado. E aquele que se humilha será exaltado. E ele vai dizer, aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja servo de todos. Porque até os apóstolos também estavam lá naquela época, Jesus dizendo que ele ia ser crucificado, e eles estavam preocupados com quem que ia comandar os apóstolos depois da partida do mestre. E estavam discutindo quem era o maior deles. Lá no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, narra essa passagem em detalhes, belíssima. Confiram essa passagem. Eu não sei se era um capítulo da negação de Pedro, mas é próximo dali. É lindo. E aí a gente vai ver Jesus, né, como está lá nos evangelhos, o que é que ele faz? Vendo aquela discussão, ele não vai argumentar com ninguém, ele pega uma cinta que havia na época, uma faixa própria para os escravos, para os servos, porque os escravos é que lavavam os pés dos outros. Porque é que andando ali no deserto, naquela terra toda, naquelas poeiras medonhas, a pessoa chegava com a sua sandália toda empoeirada, toda suja, e entrar na casa do povo. Aí não tinha que chegar o escravo, quem limpava os pés era o escravo, para poder a pessoa ficar lá bonita e chegar e entrar dentro de casa. O que é que Jesus faz? Bota a roupa do escravo e vai lavar os pés de cada um. E Simão vai dizer, não, Senhor, eu não permitirei que tu lave meus pés. E ele ainda briga com os outros. Humberto de Campos fala que ele chama todos os outros apóstolos de um bando de covardes. Por que estavam fazendo aquilo com o mestre? E aí Jesus vai dizer, Simão, se tu não deixares lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Simão, vendo que ele estava errado mesmo, né? Senhor, então lava logo o corpo todo, né? Então veja, e o que é que ele faz? Ele vai terminar dizendo, aquele que quiser ser o maior de entre vós, seja servo de todos, ou seja, ajude a todos, não é ajudar só o da sua família, não. Isso também ainda é egoísmo nosso. Tem que ajudar a todos. Ajudar aos bandidos que a gente recrimina. Como é que é? Querendo soltar? Não. Precisam ser reeducados, não é? Precisam ser detidos, precisam. Lamentavelmente precisam, não é? Podiam ter também melhores penitenciárias, né, que fossem realmente de correção, de estudo, de trabalho, como é em outros países mais avançados. Mas não, a gente está lá pensando só negativamente. Mas depois a gente pode fazer uma prece, não pode? Pode fazer uma prece. Por aqueles políticos que a gente não concorda também. Não vamos rezar só pelos que a gente concorda, não. Pelo que a gente não concorda também. Porque se a gente acha que ele está equivocado em algum ponto, vamos pedir a Deus que ilumine. Ajudar, não é? Aquelas pessoas que a gente considera desprezíveis. Então, é fazer o bem a todos. Eu só lembro, sabe de quem? De quem vocês lembram quando Jesus falou isso aqui? Servo de todos, ajudar a todos. De quem que vocês lembram? Chico Xavier, né? Eu lembro de Chico Xavier. Chico ajudando a todos. Todo mundo. Ele não chamava de prostituta, ele chamava as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. Olha, que coisa bacana, né? Quantas delas deixaram aquela vida graças a... Porque o Chico pedia ajuda, ela, fulano, podia ajudar, tem aqui uma pessoa muito doente, você pode acolher aí na sua casa, acolhiam. Daqui a pouco fazendo tanto bem, elas... Nossa, isso é melhor do que ganhar dinheiro. Várias se converteram. Chico ajudando a várias pessoas, inclusive foragidos da polícia. Tinha um que estava no mato, feito um louco, fugir da polícia. E o Chico chegava lá com um sanduíche, levava o sanduíche dentro do bolso e entregava para ele dentro da mata. Era o único que sabia onde ele estava. E o Chico não entregava. E ele tinha feito um crime terrível.
servo de todos. Ok? Isso é humildade. E olha lá, Jesus também falando em Mateus 7,1, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, mesma medida, vos medirão a vós. Ou seja, se você é muito rigoroso no julgamento, o seu julgamento também vai ser rigoroso. Se você diz, não, rapaz, veja o outro lado, coitado, não teve educação direito, desde pequeno, não é? A mãezinha, coitada, abandonada pelo marido, não teve educação, foi criado nesse meio. Faltou-lhe a oportunidade, também uma mão amiga de um estudo, de um ensino, de um trabalho. Não é santo, não, mas quem é o santo aqui? O único que achava que era Santo Antão, não foi? Quem que é santo aqui, pessoal? Vocês são santos? Eu, muito menos, eu posso estar aqui falando, bonito, né? Que é bonito não, que o cabelo já foi embora faz tempo, né? Então, pessoal, não julgar, não condenar, porque senão a gente vai ser condenado. E com a mesma medida, estão aqui. E ele ainda diz mais, olha lá, quando lá os fariseus vinham, estava lá na lei, estava escrito que era para a mulher adúltera, os adúlteros, não só a mulher, os adúlteros serem apedrejados. E aí traz a mulher flagrada, todo mundo pegou na hora, no flagrante mesmo. Trouxeram lá na frente de Jesus. Porque queriam colocar ele contra a lei de Moisés. Queriam dizer, você está falando muita coisa diferente aí? Estavam dizendo que ele estava destruindo a lei, ele teve que dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Que ele mudou muita coisa. A interpretação, ele não mudou uma vírgula do que estava escrito no Antigo Testamento. Só da tradição oral, ou seja, só do que eles estavam interpretando equivocado. E aí Jesus vai e diz para eles, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, a lei está perfeita, não está errado não. Agora, só pode jogar pedra aí quem tiver santo. Cadê os santos aí para jogar pedra? Cadê o Santo Antão aí? Não é? Então vejam. Aí foi saindo, primeiro os mais velhos, que mais velho tem mais juízo, né? Tem mais experiência, né? Já quebrou a cara muitas vezes, né? Mas quando a gente é jovem, a gente sabe mais do que os velhos. Não, rapaz, sabe de nada, rapaz, isso é tudo careta, né? Rapaz, tudo atrasado, né? Pensa assim, né? A gente é muito bobo, né? E aqui está lá o Evangelho segundo o Espiritismo. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Olha lá. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ou seja, você acha que ele é uma virtude, aí o cara vai ver que está fazendo por orgulho, não é por virtude, não. Encontra no fundo e como móvel, ou seja, como motivo de quase todas as ações. Aqui, eu lá uma vez conversando com a psicóloga, ela nem me conhecia muito bem, não, foi uma sessão assim, extra. Aí eu contei da história toda, ela tinha algumas sessões, aí ela disse assim, Nazareno, você sabe por que você dá palestra? Aí eu pensei que ela fosse falar, que era por causa do orgulho, da vaidade, né? Você reconhece que tem isso? Todo palestrante é meio exibido, não sei se você já percebeu isso, né? Mas pelo menos está usando aquilo para divulgar a doutrina, para divulgar o Evangelho. E de tanto falar, ele vai ter que ouvir. Porque ele é o quem mais precisa ouvir, é o palestrante. Eu tenho que me escutar, toda palestra minha eu tenho que me escutar, acredito. Essa palestra aqui umas 30 vezes eu já fiz, ou mais. Aí ela disse, não é por causa disso não. Eu disse, não, é porque você tem problema de autoestima. A sua autoestima é baixa. E você está usando um mecanismo de compensação, um mecanismo de defesa do ego chamado compensação. Ou seja, para compensar a sua autoestima que não é boa, você quer dar palestra para as pessoas bater palmas, para lhe reconhecer, rapaz, gostei da sua palestra, que bacana e tal, para você se achar mais importante, porque você não se acha não. Você se acha mais fraco do que é, né? Aí eu olhei assim, olha rapaz, eu achando que era missionário de Jesus, era problema de autoestima que me fazia dar palestra. Olha que coisa. Então vejam como o orgulho está, não é, como negação de muitas virtudes, olha lá.
Está fazendo por orgulho, para mostrar que sabe, que fala bem, que decorou as coisas, né? Você pode dizer que é para besteira, né? Por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal, ou seja, o que é que mais atrapalha o avanço nosso, a evolução, a nossa felicidade? O orgulho. Lá no livro dos Médiuns, também diz, todas as imperfeições morais, ou seja, todos os nossos defeitos, são outras tantas portas abertas ao acesso, à influência dos espíritos maus. Todo o nosso defeito, o egoísmo, a maledicência, né, o ciúme, a inveja, a preguiça, tudo isso é porta aberta para os espíritos influenciar a gente. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é qual? O orgulho. Porque é a que a criatura menos confessa a si mesma, é a que a pessoa menos enxerga, é o seu próprio orgulho. E aí o orgulho vai provocar um monte de coisa, pessoal. Pena que o tempo aqui é curtinho, não é? Para a gente falar aqui, né? A gente esquece também que a gente tem um passado de equívocos, né? Dessa vida e de muitas vidas passadas, né? Provoca cegueira, né? A gente não vê os nossos defeitos, a gente só vê o defeito do próximo. Aí Jesus fala, né? Jesus falou tanto sobre o orgulho, né? Falando que a gente, antes de tirar o argueiro, né? O ciscozinho do olho do nosso irmão, que a gente tira a trave, o pedaço de pau que está em cima, na frente do nosso. Porque a gente enxerga o defeitinho do outro, mas não vê o nosso, né? E a gente se acha no direito de condenar as pessoas, nós não podemos, né? Aí o que é que o orgulho provoca? Olha o que o orgulho provoca. A mágoa. Eu adorei a mensagem de hoje do Antônio Babuí Filho, não é? Foi lida. Eu trouxe até aqui. Eu vou querer ler aqui para quem está acompanhando aí pela internet agora, que não ouviu o Valmir falando, né? Do Espírito André Luiz, chamada Mensagem Não é Fácil, porque ele falou tudo que eu queria falar. Olha, está tudo aqui, ó. E mais, né? Claro que aqui é André Luiz falando, né? Olha lá, mágoa, melindre, a fascinação dos médiuns, quando o médium está, não, eu estou psicografando aqui, aí assina Doutor Bezerra de Menezes. E às vezes não é nem a Bezerra do Menezes. Não é? Já tive lá no nosso grupo mediúnico uma vez em Brasília, eu vi lá um rapaz psicografando poesias, e aí lá Alta de Souza e tal, e fulana de tal. Aí eu chamei o dirigente, rapaz, você precisa conversar com fulano, porque isso aí é qualquer pessoa, não sou eu que gosto de poesia, não. Qualquer pessoa percebe que não é. Então, a fascinação da gente, a gente fica fascinado, fica se achando que a gente sabe de tudo. Ah, não, Allan Kardec está ultrapassado, não sabe mais de nada. Esse espírito tal aqui é que sabe das coisas. Quantas ilusões aparecem, né? Eu já vi muitas. Eu tenho desde os 23, 30 anos de espiritismo, já vi muita bobagem, né? E eu, inclusive, já me envolguei com muita bobagem também. Prepotência, arrogância, a presunção, você acha que sabe das coisas, né? O preconceito, né? Não, fulano é do outro partido, não presta. Ou então, não, aquele ali, não é? É do outro sexo, então tem, não é? Uma preferência, é uma homoafetiva, uma pessoa que tem homoafetividade, né? Então, preconceitos, porque eu rico, porque eu pobre, a gente tem preconceitos. E às vezes tantas pessoas iluminadas, né? Se você visse um mendigo no meio da rua, um pedinte, e aí você não sabia, era Francisco de Assis, era assim que ele andava nas ruas, vestido como mendigo. Lá em Assis tem as roupas dele no museu, assim, na catedral, tem lá a exposta dele, de Clara, tudo feito de remendo. Aí você esculhambando o mendigo, era esculhambando Francisco de Assis, o juízo, né? A intransigência, né? A gente não querer mudar, não, mas sim, não muda, não tem música só, né? A inveja também, aquela pessoa que brilha muito nos ofusca. O perfeccionismo, né? Quer fazer tudo certinho porque quer mostrar que ele é melhor do que os outros. Aí sofre que só, porque a gente não é perfeito. Como é que a gente vai fazer tudo perfeito, né? Vamos errar. Aí gera uma super exigência, gera inaceitação e, portanto, gera frustração também, né? Gera timidez, olha lá. A pessoa ser tímida é orgulho.
Ela não tem coragem de botar a opinião dela com medo das críticas dos outros. Ah, quer um pensar de mão, dizer que eu não sei das coisas, olha aí. Jesus era tímida? Ele não é o nosso modelo, o nosso exemplo, quem tem que imitar? Ele não era nada tímido, não. Compulsão de querer controlar os outros. A gente quer controlar a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, os pais, o colega de trabalho. Não é curioso? As mulheres casam com os homens dizendo assim, não, eu vou casar com este cabra, né, que no Ceará a gente chama de cabra, e eu vou botar ele nos eixos, vou botar ele lá, rapaz, ele vai andar nos trilhos, feito um trem. Pode deixar que eu vou botar ele na linha, né? E para decepção das mulheres, nós, os maridos, nós não mudamos. Nós só pioramos, né? Só piora, né? Já nós, os rapazes, casamos com as moças, querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrorosa. Ninguém fica satisfeito. Então veja. E aí fica sofrendo, um teimando com o outro. Não, você tem que ser desse jeito. Não tem. Por que tem que ser desse jeito? Cada ser humano é diferente. Por que eu é que sei o que é certo, o que é errado? Não, não é. Olha lá. Acomodação. A gente acha que não, rapaz, já sei de tudo, espiritismo. Não dá nem mais estudar não, olha lá. Ingratidão, crítica. Vou ficar criticando os outros, porque eu sei das coisas, sou mais sabido, né? Posso criticar a federação, criticar a casa espírita tal. Teimosia, obstinação, né? Materialismo, ateísmo. Né? O ateísmo meu, deixava de acreditar em Deus, porque é fruto do orgulho. Fundamentalismo, né? A gente se acha dono da verdade, até na religião, acha que as outras religiões não sabem de nada. Que conversa é essa que não sabe de nada? São maravilhosas. Jesus ensinou, pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Estão pregando o quê? Estão pregando o amor, a paz, a humildade, o perdão, a caridade, a paciência. Como é que as outras religiões não são boas? Claro que são. Estão consolando tantos corações. Vamos fazer a nossa parte, mas não ficar criticando, não é? Irretratabilidade, competitividade, revolta, que é o mal sofrer que eu falei, né? Fica lá sofrendo, mas fica revoltado, né, com Deus. Por que eu estou fazendo isso? E para a gente concluir, para a gente ir para as perguntas. Um dia eu estava me queixando também. Eu estava lá assim, né, já era espírita, tal, trabalhador, ajudando e tal. E o transtorno bipolar eu tenho desde a infância. Naquela época da quebra financeira, só tive uma crise maior. Mas é um problema de uma vida passada, porque eu me suicidei na vida passada. E aí eu vim cheio de problema na coluna. Com esse problema do transtorno bipolar, que tem hora que eu fico deprimido, fico triste, tem hora que eu fico acelerado. Desde criança. Sem ter porquê, não precisa de motivo não. E aí eu estava lá me queixando, pensando, mas Samuel, o nosso espírito protetor, eu disse, mas Samuel, rapaz, eu queria ter melhorado dessa coisa, melhorei muito com a doutrina espírita. Mas assim, eu queria ter ficado bom, rapaz, porque isso me atrapalha, eu produzo menos, tem dia que eu estou com aquela preguiça medonha, não faço nada, aquela coisa e tal. E ele disse, meu filho, me diga uma coisa, os cegos de nascença, que nunca enxergaram sequer a luz do sol, eles podem se queixar? Não, eles têm que aceitar. E os paralíticos, meu filho, presos a uma cama, a uma rede, a uma cadeira de rodas, que não se podem se locomover, eles se podem revoltar contra Deus? Não, eles precisam aceitar aquela expiação. E por que os depressivos, meu filho? Por que os depressivos se acham no direito de revoltar-se contra a justiça divina, contra as leis que regem esse mundo, que é um mundo ainda de expiação e provas? Se a gente está aqui para expiar, né? Expiar é purificar, é para purgar. Os espíritos dizem que a terra já é uma espécie de purgatório. A gente quer ser feliz no purgatório. É uma coisa, a gente é meio tonto, né? O Espírito fala, rapaz, vocês estão no purgatório. Aí a gente quer ser feliz porque quer sempre 100% do tempo feliz. Não. Vamos ajudar, né? Vamos colaborar. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos aí 5 minutinhos de perguntas. Quem ainda não dormiu, os que estão acordados, né?
Tem um ali que capotou, o menininho ali tá cansado, bichinho, né? Tem que aguentar umas palestras chatas dessa, né, meu amigo? Né? Bichinho, hein? Tá ali no sono bom, rapaz? Encostado na maisinha, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer dar alguma colaboração? Para mim foi um presente, porque há muitos anos a sua primeira palestra que eu ouvi foi sobre depressão. Falava inclusive sobre o seu caso. E era, como eu falei aqui no início, era com um CD. Eu subi, achar na internet, CDC, mandar para mim. Lá no interior do Morado, em Xaramim. Lá em Xaramim? Olha que legal. Para morar lá na próxima semana. Maravilha, então. Aí era. Leve. Era a turma de lá, da minha casa de origem. Muito bem. A gente se reunia para escutar seu. É mesmo, rapaz. Mas que legal, olha que coisa. A minha prima que era presidente da Casa de Espírito, né? Bacana. Ela, bem conhecida. Obrigado pelo seu carinho, viu? Pelo seu relato. Olha aí, ó. Né? Muito tempo já fazia as palestras. Olha o orgulho, né, rapaz? Vou filmar, vou botar no CD. Acaba por ser importante, por estar na internet, né? Ajudou muita gente, olha lá, né? Acabou ajudando. Não por mim, por causa da doutrina que eu estava ensinando, né? Não por minha qualidade, tá? Bom, pessoal, então para a gente terminar, vamos concluir com um poema. Deixa eu ver se tem um poema aqui nesse vídeo aqui. Esse slides eram muitos slides, né? Tá aqui, prece da gratidão. Aliás, vou terminar esse finalzinho bonito aqui, eu gosto também dele, olha lá. Que é o Chico. Feliz, Chico adorava crianças, né? Olha lá a alegria de Chico com a criancinha no braço. E aí a gente lembra de Jesus, lá em João 10:34, não está escrito, vós sois deuses, não é? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, com D minúsculo, claro, né? E filhos do Altíssimo, todos vós, né? Mostrando que todos nós seremos um dia anjos, seremos espíritos puros no dia também. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras. Olha a importância das obras, né? As obras que eu faço e as fará maiores do que estas, né? Ele falava sempre a cada um segundo as suas obras. E lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, cada um será julgado conforme as suas obras. Não é? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras. Olha aí de novo, obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E agradecendo a Chico Xavier, um poema Prece da Gratidão, pelo Espírito João de Deus, do livro A Luz da Oração, da editora O Clarim. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar de fortaleza, do jardim da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo, pessoal, no bom e no ruim, em tudo que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco, bendito sejas, Senhor. Acrescentei essa partezinha que não tem, em homenagem a Chico Xavier, tá bom? Muito obrigado, pessoal, que Deus os abençoe.
Aqui está o nosso canal no YouTube, tá? Nazareno Feitosa, vocês procuram lá. Tem mais de 2.500 vídeos de palestras, mais de 300 temas de palestras diferentes, inclusive essa, com mais tempo de duração, vocês encontram lá o Orgulho e Suas Máscaras, tá? Aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado, Iana. Valmir, obrigado pela oportunidade. Quem vai? Eu que agradeço. Opa, quer falar? Boa noite, gente. Paulo, para ajudar aí a autoestima. Só lembrei disso. Tratamento dos Nazaré. Nossa. Isso mesmo. Gente, mas sem brincadeira nenhuma, acho que não só para mim, mas como para todos vocês, uma palestra sobre orgulho dessa forma é muito maravilhoso. É porque eu entendo do assunto. Esse assunto, eu falo de conheci carteirinha. essa palestra por meio da Meliane pela situação da timidez. Quem não me conheceu no início do GVIC não sabe o quanto eu era tímida. Aí descobri o motivo. A Meliane, olha, assiste esse videozinho. Com medo de falar, se eu falar errado, o que é que vão pensar? Né? O que eu vou dizer? Vai ficar aquele nervosismo, eu vou gaguejar. Quem já percebeu, eu tenho um pouco de língua presa também. Ah, mas isso dá vergonha. Gente, é orgulho. Descobri que tudo era orgulho. E é assim que a gente vai descobrindo o que nos afasta de Deus. Porque no momento em que a gente nos deixa levar pela timidez e por tantas as outras coisas aqui listadas pelo Nazareno, o quanto a gente deixa de propagar a doutrina, os ensinamentos de Jesus, às vezes na nossa própria casa, com medo do que o fulano de tal, do que o familiar vai achar, tá achando que eu tô querendo ser santo, tá achando isso, tá achando aquilo, e aí a gente vai deixando de divulgar essa doutrina maravilhosa, os ensinamentos do Cristo, que são tão maravilhosos na nossa vida, não é verdade? E uma notícia. Gente, o nosso passe hoje vai ser astral, tá certo? Pela quantidade de pessoas, o nosso tempo. Peço até desculpa desde já ao Nazareno. Quem não conhece, quem é Nazareno Feitosa, me perdoe. No início eu esqueci de dizer. Não precisa. Mas Você não me viu, não? o Nazareno, gente, ele, além de palestrante espírita, ele também está como coordenador da área de comunicação da Federação Espírita do Estado do Ceará. Tá certo? Eu lembro, tá falando? Me perdi. Não, sobre o aviso, né? Sobre o passe, pela quantidade de pessoas, isso daqui. Então é por isso que o nosso passe hoje vai ser astral, tá certo? Que isso não deixa de ser um passe que vai nos trazer energias benéficas e salutares. Pelo contrário, não sei se alguém aqui já leu esse trechozinho, que eu não sei de qual livro é, mas eu vou falar. Não tenho uma memória boa, assim, que nem o Nazaré para lembrar do livro. Mas fala que no tempo lá de Kardec, enquanto eles estudavam, né, tinham aqueles encontros mediúnicos, eles davam até as mãos, não é isso? Porque aí ajudava essa questão das energias, o quanto é importante a gente estar nessa união, de estar em o mesmo pensamento, em o mesmo sentimento naquele local. Então, apesar de não ser lá na cabine, passe individual, a gente vai estar aqui com energias também maravilhosas. E com certeza, com os mentores espirituais trabalhadores aqui de Viana de Carvalho e os nossos amigos espirituais, nossos mentores também. Eu vou passar a palavra agora para o Valmir, para a nossa prece e para o nosso passe. Só gratidão a todos que se fizeram presentes. Gratidão ao Nazareno por ter deslocado até aqui e nos dá a graça de nos presentear com essa palestra. Né? Está lá no YouTube, mas nada como a gente ouvir, né? Presencialmente. Ao vivo eu sou mais bonito, ao vivo eu sou mais bonito. Pois é. Porque isso gera energia, né?
contra quem faz e gosta de estar ouvindo palestra no YouTube, né? Eu também escuto, mas eu prefiro estar assim, ouvindo presencialmente, né? Participar do meu evangelho presencial. Porque isso que gera energia uns para os outros. Né? Aqui a gente tem a oportunidade de aprender um com o outro. Aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a calar. Então, tudo que a doutrina espírita nos oferece é aprendizado. A doutrina que nos traz essa questão de estarmos com os pés no chão. E buscarmos, sim, em toda a nossa vida, é fazer uma análise realmente de cada um de nós. No dia que eu estou falhando. Se eu estou falhando é porque o orgulho já está deixando eu continuar com essa vivência errada. Não é fácil, né? A mensagem já disse. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui ainda trabalhando esse vício. Mas nós somos luz também. Temos ainda nossas trevas em nós, mas nós somos luz. E como Nazareno colocou aí no final, deixe brilhar a vossa luz. E isso nós temos a oportunidade todos os dias, quando nós abrimos a porta, olhamos fora, vemos aquele céu maravilhoso e agradecemos. Quando passamos por alguém, que mesmo que venha de cara feia, você diz bom dia. Né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de dar bom dia a muita gente, porque em frente de casa é uma creche, uma parada de ônibus. Aí quando eu saio para passear com a cachorra emergenciana, comprar o pão, aí eu tenho que fazer esse exercício. Bom dia, pessoal. Nem que eu não conheço ninguém, né? Nem que as pessoas falam até um susto, né? Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir um bom dia, né? E as pessoas às vezes se assustam. Boa tarde, boa noite. Isso falta entre nós, até mesmo dentro de casa, a gente acorda, passa um pelo outro, né? Às vezes, eu vou falar aqui também, né? A minha companheira não gosta de que eu dê bom dia, né? Então eu acordo, ela já está acordada, aí às vezes só para incomodar, eu disse bom dia. Aí você não cara feia, você está aqui esse bom dia? Mas é de cada um, né? Mas nem por isso eu vou deixar de dar de vez em quando, que é para não fazer raiva todo dia, né? Mas nós temos que fazer essa prática. Porque se eu não praticar dentro de casa, como é que eu vou dar um bom dia lá fora? Né? Mesmo que ela não escute, mesmo que minha filha não escute, né? Eu continuo exercitando. Né? É um exercício diário que nós temos que fazer. E é um exercício que nós estamos fazendo exatamente de liderar o nosso aluno. Né? Mas, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece. Né? Eu pedi ao nosso companheiro que ele está iluminado com essa energia, né? Fazer a nossa prece e que nós possamos receber essa prece como o nosso passe de energias que vão ser derramadas agora nesse momento sobre nós, possamos vislumbrar uma cascata de energias, como fosse uma cascata de águas, a derramar sobre o nosso corpo, a penetrar o nosso íntimo através dos nossos chakras e nos proporcionar essa leveza, nos proporcionar realmente uma paz interior.